convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Evangelho do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra, Senhor. E queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, a fim de que venhamos entender a tua palavra, a fim de que o nosso coração seja um solo fértil para essa palavra, Senhor. Por favor, cativa a nossa atenção para a tua palavra, que é o alimento para as nossas almas, Pai. Muito obrigado por tudo, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Estamos dando continuidade, queridos, há uma série de sermões baseados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde nós encontramos o Sermão do Monte. É um sermão extremamente conhecido. E como nós já falamos aqui, é um sermão que tem uma importância muito grande para as nossas vidas. Uma importância muito grande. Não porque ele seja uma receita para que nós alcancemos a felicidade, não que ele seja um conjunto de regras para que nós vivamos bem em comunidade, mas antes de tudo, ele é um conjunto de características que fazem parte da personalidade do discípulo. Jesus, quando ele profere esse sermão, a palavra de Deus diz que ele viu as multidões, mas somente um grupo seleto de pessoas sentou aos seus pés. E esse grupo eram os discípulos. E os discípulos são aqueles que se arrependem dos seus pecados, são aqueles que são capazes de deixar tudo em favor do Evangelho. E acima de tudo, o discípulo é aquele que tem a disposição para aprender. O texto diz que eles se assentaram aos pés de Jesus. É por isso que esse sermão, ele não é para qualquer pessoa. Esse sermão, ele é direcionado a um grupo de discípulos, pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus e que, pela ação do Espírito Santo, têm condições de apresentar essas características na sua personalidade. Por isso que ele não é para qualquer pessoa. É por isso que ele não é destinado para o mundo como um todo.
ele é destinado para a igreja, para os servos. E nesses capítulos, Jesus vem dando essas instruções contidas nesse sermão. No capítulo 5 a gente vê as bem-aventuranças, e nós já entendemos aqui que quando nós lemos bem-aventurado, não quer dizer aquele que é feliz. Na verdade, bem-aventurado é aquele que apresenta essas características no seu caráter. Na verdade, essas bem-aventuranças fazem parte do caráter do cristão. Não é um alvo a ser buscado, mas é algo que nós já devemos apresentar na nossa vida. Porque eu já vi pessoas dizerem que nós devemos apresentar algumas dessas características. Não, todas elas devem fazer parte da nossa vida. Faz parte do caráter do discípulo. É o discípulo que tem que apresentar isso. Ele não tem que tentar ser um pacificador. Ele não tem que tentar ser uma pessoa que chora. Ele tem que ter isso no seu caráter, na sua vida. Não é uma possibilidade, tem que ser uma realidade na nossa vida. Ele passa o capítulo 5 falando dessas bem-aventuranças. E agora nós entramos no capítulo 6, aonde Jesus continua dando instruções básicas para a nossa vida. No final do capítulo 5, ele fala que a nossa fé, que a nossa espiritualidade, ela deve ser uma espiritualidade superior, muito acima daquela que era apresentada pelos escribas e fariseus. É uma espiritualidade interior, muito mais do que exterior, porque afinal de contas o exterior ele vai demonstrar aquilo que está no nosso interior. E no capítulo 6, nós vimos há uns 2 domingos atrás, uns 3 domingos atrás, com o pastor Ilmar, que ele começa falando sobre a nossa justiça, como nós devemos apresentar a nossa espiritualidade. E ele fala que essa nossa espiritualidade, ela não deve ser apresentada com o intuito de ser vista pelas outras pessoas, simplesmente. Que a nossa espiritualidade, ela não deve simplesmente ser usada para chamar a atenção para nós mesmos, para que venhamos a ser admirados. E como primeiro exemplo dessa espiritualidade, ele usa o ajudar ao próximo, o dar esmolas. Que nós devemos ter cuidado para não fazer com que a nossa ajuda ao próximo fosse uma maneira de autopromoção, para que as pessoas olhassem para nós e admirassem a nossa piedade. Com isso ele não estava dizendo que nós não poderíamos ajudar o próximo na frente de outras pessoas, mas devemos ter cuidado para que esse ajudar não fosse motivo de autopromoção. Pois o que deve motivar o nosso coração é a vontade de agradar a Deus, é a vontade de cumprir a sua lei e não ser admirado pelos outros. O que deve nos fazer ajudar o nosso próximo deve ser o amor, amor esse que foi implantado nos nossos corações, amor esse que só pode ser apresentado por aquele que é um discípulo, por aquele que já teve um encontro com Jesus. E aí no domingo passado nós vimos outro exemplo, que é a oração. E como eu falei no domingo passado, a oração é um ótimo exercício espiritual, mas infelizmente, queridos, infelizmente nós temos a capacidade de fazer com que as coisas boas que Deus nos dá se transformem em maldição na nossa vida. E quando é que isso acontece? Quando nós usamos essas bênçãos, esses exercícios espirituais para a nossa autopromoção. E Jesus fala que nós não deveríamos orar como os escribas e fariseus, que faziam as suas orações nas praças, faziam as suas orações em pé na sinagoga, com o intuito de serem vistos pelos homens.
E nós entendemos, no domingo passado, que Jesus não estava condenando a forma ou a maneira como eles estavam orando, mas a motivação. Jesus não estava condenando a oração pública, agora não vamos mais orar junto com a igreja, não era isso que Jesus estava falando, mas era a motivação que estava levando aqueles homens a orar e a falar com Deus. Nós vimos também no domingo passado que Deus, Ele recompensa as nossas orações, ou seja, Ele não ouve as nossas orações quando elas não têm a motivação correta. O texto diz que eles queriam fazer as orações para serem admirados pelas outras pessoas. E quando nós fazemos esse tipo de oração, queridos, nós já recebemos a nossa recompensa, que é a admiração das pessoas. Deus não ouve esse tipo de oração. Ele não condenava o local e nem condenava a posição que você estava orando, mas ele condenava a motivação daqueles homens. Por isso ele chamava aqueles homens de hipócritas, como se fossem atores, tentando demonstrar uma coisa que eles não eram, tentando demonstrar uma coisa que eles não eram. E nesse domingo, queridos, eu queria convidar vocês para nós continuarmos analisando esse texto, agora a partir do versículo 6. Notem que ele dá uma sequência aqui. E quando a gente olha no capítulo 5, aí Jesus está mostrando como nós não devemos orar, como é que as orações não devem ser feitas. E agora, a partir do versículo 5, ele começa a nos mostrar como devem ser feitas as orações, como é que nós devemos orar, o que deve conter na nossa oração. E ele começa o versículo 6 dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Aqui Jesus quer nos mostrar que a nossa oração, ela deve ser também pessoal. Ela deve ser uma prática pessoal. Note que ele começa: Tu, porém, quando orares. Ou seja, da mesma maneira que ele começa no versículo 5, dizendo: E quando orares, ele está dizendo que a oração é uma prática costumeira do discípulo. O discípulo, ele ora, é alguém que ora. A oração na vida do discípulo, ela não é um acidente, ela não é uma simples decisão, mas ela é uma coisa que deve acontecer constantemente na vida do discípulo. Só que aqui, essa oração constante dele, do discípulo, Jesus chama a atenção e dá uma instrução para que esse discípulo entre num quarto, entre no seu quarto e feche a porta. Jesus está querendo dizer aqui, queridos, que a nossa oração, ela deve ser uma prática pessoal, uma coisa que acontece no nosso cotidiano, quando nós estamos fora da vista das pessoas, quando nós estamos fora da vista dos nossos irmãos. Volto a dizer, Jesus aqui não está dizendo que a oração no quarto é uma oração melhor. Ele não está dizendo agora que eu não vou mais fazer uma oração pública, que eu não vou mais orar junto com os meus irmãos, mas ele está dizendo que além de orar com os meus irmãos, eu tenho que também orar de maneira pessoal. Porque muitas vezes, queridos, nós oramos somente quando nós estamos na igreja. E aí um teste muito básico, uma coisa extremamente importante para nós vermos a qualidade das nossas orações, o quanto nós temos orado, é quando a gente compara as nossas orações. Quantas vezes eu oro sozinho e quantas vezes eu oro quando eu estou na igreja. E queridos, se o número de orações que eu faço na igreja for menor que o número de orações que eu faço em particular,
há alguma coisa errada na nossa vida, queridos. Há alguma coisa errada. Nós devemos ter uma vida diária de oração. Mas como eu falei no domingo passado, muitas vezes nós permitimos que o corre-corre do nosso dia a dia, e nós vivemos dias realmente que são corridos, nos afastem dessa prática da oração. Nos afastem dessa comunhão com Deus. E muitas vezes as nossas orações só acontecem de maneira pública. De maneira pública. Quando nós estamos na igreja, ou muitas vezes quando nós estamos assentados à mesa para comer, às vezes, né? Eu tenho tido a oportunidade de conviver com um senhor de 95 anos de idade, seu Aragão. E às vezes eu estou em casa, meio-dia, e nós costumamos fazer as nossas orações, ou melhor dizendo, as nossas refeições juntos, né? Quando eu estou em casa, ele espera que eu sente na mesa para que a gente possa almoçar. E apesar dos seus 95 anos, ele é bastante lúcido, ele faz orações, mas às vezes ele olha para mim e diz assim: fala com Deus. Ele fala desse jeito, ele é curto e grosso, né? E aí eu já entendo que ele está querendo que eu faça a oração antes da refeição. Então, de vez em quando eu estou orando junto com ele. Ele pede para alguém orar. E queridos, esse texto aqui, ele tem falado muito no meu coração. E uma das coisas que tem me incomodado é justamente essa: será que eu tenho orado tanto sozinho quanto eu estou junto com os meus irmãos? Quanto eu tenho orado em público? Será que eu só tenho orado quando as pessoas pedem para que eu ore? Ou será que eu tenho tirado momentos no meu dia para buscar ao Senhor em oração? Queridos, isso é muito importante para as nossas vidas, porque nós servimos a um Deus pessoal. É um Deus que fala conosco através da sua palavra e que nos dá a oportunidade de falar com Ele através da oração. Mas muitas vezes nós temos vivido o nosso dia a dia sem nem ter nenhum contato nem com a palavra e nem conversando com Deus. E isso é prejudicial para nós, queridos. Cristo, Ele morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus através dele. E nós temos negligenciado esse acesso. Tendo uma vida pobre de oração. E queridos, eu tenho questionado a minha própria vida. E para minha vergonha, eu tenho notado que eu ainda estou muito aquém daquilo que Deus quer de mim. E aí a minha pergunta que eu faço a você: quanto tempo você tem tirado para orar? Quanto tempo você tem tirado para buscar ao Senhor? De maneira pessoal. Sem que as pessoas estejam olhando para você. Se você tem entrado no seu quarto, com isso aqui, Jesus não está dizendo que a oração no quarto é uma oração mais produtiva, mas é porque quando nós estamos no nosso quarto, nós somos mais sinceros. Nós somos mais sinceros. E é a oportunidade que nós temos de nos derramar diante de Deus, colocar todas as nossas problemáticas, todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, confessar os nossos pecados. E queridos, a oração ela é benéfica para nós,
Deus, Ele não precisa das nossas orações. Deus não precisa ter comunhão conosco, entenda isso. Deus, Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de mim. Eu e você é que precisamos ter comunhão com Ele. Nós é que precisamos dele. Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele, mas não foi para satisfazer uma necessidade dele. Mas nós temos negligenciado e muitas vezes, queridos, nós temos tido essa dificuldade de buscar ao Senhor em secreto. E não era o local, até porque muito provavelmente muitos dos ouvintes de Jesus moravam em casas que talvez não tivessem 2 cômodos, talvez fossem casas formadas às vezes por um cômodo. Mas Jesus aqui está enfatizando que eu devo tirar um momento para buscar ao Senhor de maneira pessoal, quando ninguém está vendo, a fim de ter uma conversa pessoal com Ele. A outra lição que a gente tira aqui é que Deus, Ele conhece verdadeiramente a motivação do nosso coração. A parte B do versículo 6 nos diz assim: teu Pai que está em secreto, teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aqui, quando ele diz o teu Pai que te vê em secreto, é o Deus que conhece o nosso coração. É um Deus que conhece eu e você como realmente nós somos. Deus, Ele conhece as nossas verdadeiras motivações. Deus, Ele sabe aquilo que está por trás das nossas ações, daquilo que fazemos. Ele sabe quando as nossas orações são orações que são feitas simplesmente para ostentar. Ele sabe quando as motivações das nossas orações muitas vezes são egoístas. Ele que nos conhece em secreto, Ele vai nos recompensar. Não pelos nossos méritos, até porque quando a gente faz as nossas orações, nós já aprendemos isso, nós fazemos e nós pedimos para que Deus nos abençoe em nome de Jesus, porque a gente sabe que não é pelos nossos méritos, mas Deus, Ele vai recompensar a motivação do meu coração, aquilo que está me motivando a orar, aquilo que está me motivando a buscar a Deus. Jesus quer que nós façamos em público uma oração semelhante àquela que nós fazemos em secreto, uma oração sincera, onde realmente nós colocamos diante de Deus aquilo que nós desejamos, aonde o nosso louvor e a nossa adoração diante de Deus seja motivada por um coração sincero, com um desejo de adorar ao Senhor, com um desejo de buscar ao Senhor. Sabe, querido, porque mesmo essa oração em secreto a gente pode fazer de maneira egoísta. Mesmo essa oração em secreto a gente pode fazer de maneira a ser admirado pelas pessoas. Porque às vezes a gente pode dar um jeitinho para que essa nossa oração em secreto seja vista pelos outros. Olha, não ligue para mim em tal horário porque eu estarei orando, né? Em casa. Como eu vejo alguns pregadores que fazem questão de frisar que estão orando pelas suas ovelhas, estão orando por aqueles que entregaram suas ofertas, que gastam o seu tempo em oração, e muitas vezes a motivação é só para mostrar para os outros
porque eles oram muito. Mas o nosso Deus, que nos vê em secreto, conhece as nossas verdadeiras motivações. Conhece os nossos verdadeiros desejos. Aquilo que está no mais profundo do nosso coração. É por isso que o salmista diz que antes que a palavra chegasse à boca dele, Deus já sabia. Não há lugar, queridos, onde nós possamos nos esconder de Deus. Eu posso enganar vocês aqui, tentando mostrar uma espiritualidade que eu não tenho, mas eu não posso enganar a Deus. Ele conhece a motivação do meu coração. E se minha única motivação é mostrar para vocês uma espiritualidade que eu não possuo, Ele vai recompensar essa minha oração. E não vai ser através de uma comunhão íntima com Ele. Ao contrário, Ele não vai nem ouvir as nossas orações. Vai ser aquele tipo de oração que Deus conhece porque Ele é onisciente. Ele conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. Muitas vezes a nossa oração ela é motivada por motivos egoístas da nossa parte. Motivos esses que muitas vezes não vão glorificar a Deus. Pois na verdade nós fomos criados para a sua glória, para o seu louvor. E quando nós não cumprimos esse objetivo, queridos, nós estamos completamente afastados de Deus. Mas o discípulo é aquele que se derrama diante de Deus e sabe que Deus conhece o seu coração. Sabe que Deus conhece a sua motivação. E aí tanto faz ele orar em secreto como orar em público, a oração dele é a mesma. A preocupação dele é com a pessoa com quem ele está falando, e não com as pessoas que estão em volta dele, que o está admirando. Ele tem a preocupação de agradar a Deus, inclusive com as suas orações. E às vezes, queridos, é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de orar em público. Na verdade, muitas vezes a nossa dificuldade em orar em público é porque nós estamos preocupados com as pessoas que estão em volta de nós, com que as pessoas vão achar das palavras que nós usamos, com o nosso vocabulário. Mas quando nós nos preocupamos com o Deus que nos conhece, que nos vê em secreto, tanto faz nós orarmos em particular como em público, como junto com a igreja, a nossa oração vai ser a mesma. Porque nós não vamos estar preocupados com aquilo que os nossos irmãos vão achar da nossa oração, mas nós vamos estar preocupados com aquilo que Deus acha da minha oração, com aquilo que Deus está vendo no meu coração, com a motivação que me leva a conversar com Deus, que me leva a buscar a Deus. E muitas vezes, queridos, nós não temos nos preocupado com aquele com quem nós estamos falando. Temos nos preocupado com os outros e não com aquele com quem falamos. E por isso temos feito orações vazias. Orações vazias. Que não vão passar desse tetozinho. Não vão passar desse telhado. E Deus, Ele quer ter uma comunhão íntima conosco, queridos. Volto a dizer, não é porque Ele precisa, mas é porque Ele quer. E quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus nos revela, de Gênesis a Apocalipse, Deus procurando se relacionar conosco.
por um amor que nós não compreendemos. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E a nossa oração, ela deve vir de um coração realmente rendido ao Senhor, com um espírito compungido, contrito. E a palavra de Deus diz que Deus não resiste a esse tipo de oração. E quando a palavra de Deus fala coração, ela fala o centro das nossas emoções, da nossa personalidade, fala de nós como um todo. Mas existe uma outra característica, uma outra lição que esse texto nos dá. É que a oração, ela nos conforma à vontade de Deus. O versículo 7 diz assim: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui Jesus está comparando a oração deles com a oração dos ímpios, com a oração de povos pagãos. Os pagãos muitas vezes achavam que se eles insistissem muito tempo em oração, que se eles usassem muitas palavras, eles conseguiriam dobrar a divindade que eles estavam adorando. E um exemplo disso nós temos os profetas de Baal, fazendo aquelas orações repetitivas lá no Velho Testamento. E a gente acha que isso é a coisa que só acontece com aqueles que não conhecem a verdade. Mas muitas vezes nós fazemos orações semelhantes. Há pessoas que quando vão orar, usam a oração como uma maneira de dobrar a vontade de Deus e acham que se usar palavras mágicas, tipo eu determino ou está amarrado, eu vou fazer com que Deus faça aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E é esse tipo de oração que Jesus está condenando aqui. Não quer dizer que eu não posso passar um bom tempo orando ao Senhor, até porque a gente vai ver que Jesus passava a noite às vezes orando, conversando com Deus. Não é isso. Mas o problema é quando nós queremos usar as nossas orações para dobrar a vontade de Deus. Para dobrar a vontade de Deus. Para fazer com que Deus faça aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E muitas vezes as nossas orações, queridos, são orações fúteis. Muitas vezes nós estamos insistindo com Deus em coisas que não edificam a nossa vida. Muitas vezes as nossas orações são como palavras jogadas ao vento, muitas vezes sem sentido. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu já vi gente interpretando esse texto e dizendo aqui que eu deveria evitar orações escritas, né? Que eu deveria evitar orações, exemplos de orações. E uma vez eu vi um irmão dizendo que nós não deveríamos orar em público a oração do Pai Nosso. Ele dizia que se a igreja orasse a oração do Pai Nosso, seria uma vã repetição. E não é isso. Não é isso. Até porque a gente vai ver que o judeu, ele tinha orações que ele repetia constantemente. Orações pré-determinadas que ele tinha que fazer 3 vezes ao dia. Por isso que não é errado quando nós oramos o Pai Nosso no culto público. Quando nós usamos as orações do livro de orações. Não é esse tipo de oração que Jesus está condenando aqui. Ele está condenando aqui aquela oração que insiste com Deus,
com o intuito de dobrar, achar que pelo muito falar, Deus vai acabar atendendo a minha oração. E não é assim, queridos. Não é isso. Não é isso. Nós servimos a um Deus soberano. Um Deus que cumpre a sua vontade. Devemos evitar essas vãs repetições. Devemos sim nos colocar diante de Deus, nos derramar diante dele, colocar as nossas necessidades. Porque na verdade, queridos, a oração, ela vai fazer com que nós nos adequemos à vontade de Deus. Mas nós estamos vivendo uma época em que as pessoas hoje querem dar ordem a Deus. Eu determino, eu não aceito. Certa vez eu vi um pregador na televisão dizendo: olha, as minhas orações, Deus não atendia as minhas orações, mas aí eu aprendi a determinar, e aí Deus passou a ouvir as minhas orações. Quem sou eu, queridos? E quem é você para dizer ao Criador do Universo o que Ele deve fazer? Na verdade, quando nós oramos, queridos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades e pedimos que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Colocamos diante dele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, mas é Ele que vai agir, vai fazer da maneira dele. A oração, ela nos conforma à vontade de Deus. É quando nós colocamos diante de Deus o que nós queremos, mas nós estamos prontos para receber aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que Ele deseja para nós. Nós jamais vamos dobrar a vontade de Deus com o nosso muito falar, com o nosso vocabulário, com as nossas palavras escolhidas. Deus, Ele nos conhece e Ele quer o melhor para nós. Só que muitas vezes nós temos feito orações cujo objetivo é a nossa própria glória. Muitas vezes nós temos feito orações egoístas que de maneira nenhuma tem agradado a Deus. De maneira nenhuma tem agradado a Deus. A nossa oração, queridos, o nosso buscar ao Senhor, o nosso falar com Deus, ele deve ser objetivo. Não é a quantidade de palavras que nós usamos, não é o tempo de oração, mas com isso eu volto a dizer a você, com isso não quer dizer que eu não possa passar um longo tempo diante do Senhor orando. Não é isso, o texto não está condenando isso, mas eu tenho que entender que eu sirvo a um Deus soberano. Porque o Deus que muitas vezes a igreja tem apresentado hoje é um Deus que só existe para satisfazer os desejos do meu coração. É um Deus que só existe para satisfazer as minhas necessidades, aquilo que eu quero. É um Deus que só existe para me abençoar. Quando na verdade, queridos, nós é que existimos para Ele. Por causa dele nós existimos. É por Ele. E para Ele são todas as coisas.
Outra lição importante que nós tiramos aqui desse texto, querido, é que Deus ele responderá às nossas orações da melhor maneira possível. O versículo 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Só que muitas vezes, quando nós fazemos os nossos pedidos a Deus, quando nós fazemos as nossas orações, e nós estamos enfrentando muitas vezes uma dificuldade, um problema, nós queremos dizer a Deus como é que Ele deve resolver o nosso problema, como é que Ele deve dar a solução para o nosso problema. É como se eu chegasse diante do médico e dissesse: olha, eu tenho essa doença, eu tenho esse problema, mas eu quero que tu me dê esse remédio aqui, eu quero esse tratamento aqui. Quando na verdade é o médico que sabe o tratamento que você está precisando. Ele vai receitar o remédio indicado para o teu problema. Ele vai ver a sua doença, vai ver o seu problema e vai indicar o remédio. Quando nós oramos, queridos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que nós desejamos, e Deus, da melhor maneira, vai responder a nossa oração. Deus vai fazer o que deve ser feito. Ele vai resolver da melhor maneira possível. Ou melhor, possível não, da maneira correta. Porque para Deus não existem coisas impossíveis, né? Só que muitas vezes nós não sabemos esperar em Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso, e nós vamos ver mais à frente isso, ela diz: faça-se a tua vontade. Só que muitas vezes esse faça-se a tua vontade, hoje em dia, é entendido como falta de fé. Não, que negócio de faça-se a tua vontade? Você tem que determinar. Queridos, é preciso ter muito mais fé para dizer faça-se a tua vontade do que para determinar. Porque para dizer faça-se a tua vontade, eu estou dizendo: Senhor, eu confio no Senhor, eu estou esperando em Ti. Tu sabes como atender a minha oração. Isso é fé, é confiar que Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo quando para nós parece que é uma coisa doída, uma coisa difícil para nós aceitarmos, mas Ele sempre tem o melhor. É quando Paulo ora: Senhor, Paulo tinha um espinho na carne, eu não sei o que é, não sei o que era, e não vou querer entrar aqui nesse debate, mas ele tinha um problema que o incomodava demais, e ele coloca diante do Senhor, e ele diz que o Senhor respondeu simplesmente para ele: a minha graça te basta. É isso, a graça dele nos basta. E como é bom, irmãos, quando nós chegamos diante dele, colocamos as nossas necessidades e confiamos nele para a resolução desses problemas, dessas dificuldades. A gente tira o peso das costas e diz: Senhor, está aqui, faça o que é melhor, faça a tua vontade, por mais dura que pareça para mim, faça a tua vontade, faça o que tu desejas. Até porque, queridos, na maioria das vezes a gente não sabe nem orar. Na maioria das vezes a gente não sabe nem pedir. É por isso que ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
na maioria das vezes, as nossas melhores orações, as nossas orações mais santas, contêm defeitos. Muitas vezes a nossa motivação é egoísta. Muitas vezes nós pedimos coisas que nós não estamos precisando. E aí eu agradeço a Deus porque Ele não atendeu a todas as orações que eu fiz. Ou seja, melhor dizendo, Ele não atendeu da maneira que eu queria a maioria das orações que eu fiz. Porque hoje, olhando, muitos dos meus pedidos eram pedidos fúteis, que não iam edificar a minha vida e que não iam trazer glória para Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas das quais nós não temos nem a mínima necessidade, porque embora salvos, nós ainda lidamos com o pecado. E o pecado, queridos, ele deturpa os nossos desejos, deturpa as nossas vontades. Mas a oração que nós colocamos diante de Deus, ela é respondida da melhor maneira, da maneira como nós precisamos, porque muitas vezes nós não sabemos o que orar. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele nos diz assim: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo cobiceis e fazeis guerras, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos deleites. E nos coloquemos diante de Deus, e coloquemos as nossas orações, e nos apresentemos diante dele com fé, confiando que as nossas orações vão ser atendidas da melhor maneira. E que, embora a solução do problema, a solução da dificuldade não seja da maneira que eu quero, eu tenha fé e acredite, realmente é o que eu estou precisando, é disso que eu estou precisando. E a minha oração, queridos, é que eu e você coloquemos diante de Deus as nossas necessidades, confiando nele, realmente confiando nele, que ele tem o melhor para nós. Ele conhece a nossa necessidade, ele conhece as nossas dificuldades. Ele quer se relacionar conosco. Ele conhece aquilo que nós precisamos. E aí nós podemos dizer: poxa, mas se ele conhece aquilo que eu preciso, por que eu vou orar? Porque eu preciso. É através da oração que eu me conformo à vontade dele. É através da oração que eu passo a ter intimidade com ele. Ele é um Deus pessoal. E Ele quer ter um relacionamento conosco de maneira coletiva como igreja, mas Ele também quer ter um relacionamento individual com cada um de nós. O Evangelho ele é vivido de maneira individual e de maneira coletiva. Deus ele vai analisar a motivação da nossa oração. A qualidade da nossa oração ela vai ser avaliada pela motivação. Pela motivação que nos leva a orar. Que realmente, queridos, venhamos aproveitar essa bênção que é a oração. Venhamos aproveitar esse exercício espiritual que é a oração, a fim de que realmente venhamos ter comunhão com Deus. Não venhamos desperdiçar a bênção que é a oração. Que a oração realmente venha a ser bênção na nossa vida e não uma maldição. Não desperdice esse exercício espiritual que é a oração. Não deixe passar essas oportunidades que Deus nos dá.
Que Deus nos dê a graça de termos essa comunhão íntima com Deus, a fim de que as nossas orações coletivas sejam orações verdadeiras, que tragam glória a Deus, que tragam edificação para as nossas vidas e edificação para a igreja. Esse é o desejo de Jesus para as nossas vidas. Esse é o desejo de Jesus para o discípulo. E se realmente somos discípulos dele, se realmente somos discípulos do Senhor, que a oração seja uma coisa constante na nossa vida e não um peso. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas costumam dizer que os reformados não são muito de oração, né? E eu achei muito interessante um culto que nós tivemos aqui da Crice, onde nós tivemos uma palestra com o pastor Dejaci, onde ele estava falando sobre a espiritualidade reformada, e ele mostrando exemplos de orações dos reformadores, homens que gastaram tempo com Deus, homens que foram usados por Deus, mas que não negligenciavam a oração. Que não venhamos usar o fato de sermos uma igreja que tem uma doutrina reformada como desculpa para não termos uma intimidade profunda com Deus, para não termos uma espiritualidade profunda, uma vida de oração. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos agora aqui, Pai, diante do Senhor, reunidos como comunidade, reunidos como igreja, Senhor, para te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque ela tem nos incomodado, Senhor. Ela tem chamado a nossa atenção para que nós venhamos ter uma espiritualidade íntima com o Senhor. Senhor, nos ajuda para que nós não venhamos negligenciar as oportunidades que o Senhor tem dado, para que venhamos conversar com o Senhor através da oração. Senhor, vem tirar do nosso coração toda a soberba, todo o orgulho, Senhor, e coloca no nosso coração o desejo de realmente ter uma comunhão íntima e profunda com o Senhor. Que as nossas orações, Pai, sejam motivadas por um coração que deseja realmente ter intimidade com o Senhor. Senhor, nos ajuda para que não venhamos usar palavras vazias, que não venhamos usar vãs repetições, que não venhamos usar as nossas orações com o intuito de convencer o Senhor a fazer a nossa vontade, mas que as nossas orações sejam motivadas pelo desejo de se conformar à tua vontade. Senhor, que venhamos aproveitar esses momentos de oração para nos derramar diante do Senhor, colocando diante do Senhor o que realmente está dentro do nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados realmente, que isso não seja da boca para fora, que realmente venhamos nos reconhecer como pecadores e que precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, que as nossas orações, tanto em público como em particular, sejam orações verdadeiras, orações que glorifiquem ao Senhor, orações que busquem ao Senhor. Ó Senhor, sê com cada um de nós e nos ajuda a fim de que realmente venhamos aproveitar esses momentos para sermos sinceros e verdadeiros com o Senhor. Senhor, que a oração realmente seja uma prática diária na nossa vida, que ela não aconteça somente quando estivermos enfrentando dificuldades ou quando nos lembrarmos das nossas necessidades,
mas que as nossas orações realmente venham ocorrer porque desejamos conversar com o Senhor, porque desejamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração venha se derramar diante do Senhor de maneira sincera, de maneira contrita, que realmente venhamos confiar na resposta do Senhor, resposta essa que vem não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, que morreu na cruz, para que hoje nós pudéssemos conversar com o Senhor através dos seus méritos, pelos seus méritos, para que hoje nós pudéssemos chamar o Senhor de Pai e de Senhor das nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda, que a oração não venha a ser um peso, mas venha a ser uma necessidade na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero mais uma vez te agradecer a Tua palavra, que tem incomodado as nossas almas e mostrado as nossas deficiências, e de que nós ainda precisamos melhorar muito, Senhor. Muito mesmo. Muito obrigado por tudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.